Pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: o que uma pessoa que busca alta performance jamais deve fazer? E também o que uma pessoa que, poxa, se identificou como num ambiente ruim, né, com hábitos ruins, o que ela deveria fazer para começar? Eu acho que a pessoa que busca alta performance jamais, em hipótese alguma, deveria negligenciar o sono. É o ponto mais importante para você? Para mim é o ponto mais importante. E eu consigo explicar o porquê rápido, vou ser superficial, mas acho que vai ser suficiente para entender. É no sono que as modificações induzidas por estímulos sensoriais quando você está acordado se consolidam e se concretizam. E a alta performance nada mais é do que o aumento da eficácia da atividade sináptica do seu cérebro em circuitos neuronais que a gente chama de engramas. Existe um processo chamado long-term potentiation, que é basicamente a memória descrita a nível celular, que se traduz, e hoje é a melhor explicação para uma memória funcional, que a gente fala de memória no cotidiano. Esse fenômeno foi descoberto por o Eric Kandel, que deu um prêmio Nobel para ele em 2000, depois de muitos anos de pesquisa. E hoje a gente tem um razoável grau de certeza que num contexto de privação de sono crônica, esse fenômeno ele é atenuado. Não é que é inibido. Você aprende quando você dorme mal, você consegue aprender, mas atenua. Então, na minha humilde opinião, com tudo que eu já estudei sobre cérebro, na medida em que você negligencia o seu sono, você está jogando água numa fogueira. Não necessariamente vai apagá-la, mas você está impedindo que ela fique muito maior. Alta performance, para mim, eu acho que a pessoa precisa se lembrar da infinita capacidade que ela tem de criar argumentos para satisfazer a si própria. A gente tem 6 sentimentos básicos: tristeza, medo, raiva, desdém ou repulsa, surpresa e alegria. E desses, o que a gente tem mais habilidade de usar é a repulsa. É a fábula da raposa que adora uvas, e aí ela olha aquela uva que está muito alta, e quando ela percebe que ela não consegue, ela faz o quê? Também deve ser azedo e não deve ser doce. Sabe? A gente é capaz de criar esses argumentos. Quando você deseja alguma coisa, o que é o mais difícil? É você criar contra-argumentos para o argumento que você automaticamente já cria para você. As desculpas que você automaticamente se dá. Eu falo pro meu paciente, cara, se você argumentar comigo, eu vou concordar com você. Porque aquilo é o que você sente. Agora, você concorda que aquilo que você deseja está acima do que você sente nesse momento? O seu desejo está lá na frente. Se você não souber criar uma consciência melhor de quem você é, quem você gostaria de ser, e que a tua função aqui na minha frente é para te oferecer uma estrada para você chegar lá, vai ficar muito difícil a gente construir alguma coisa. Eu vou ser só mais um médico, assim como você passou em 15 antes, eu vou ser o 16º. Né? A equipe de nutrição vai ser mais um nutricionista, a equipe de treinador vai ser mais uma equipe de treinador. Ou então, a gente discute as suas metas. E você observa dentro de você o que é realmente o que você quer. Se você está querendo uma coisa que é irreal, você está querendo uma coisa real, né? Eu não posso querer ter um carro, sei lá, de 4 milhões de reais e gastar 10 mil reais de seguro. Né? Isso não vai acontecer. Eu quero um carro baratinho, né? De 4 milhões de reais de manutenção barata. Não existe isso. E dentro daquilo que você vai ser exigido na alta performance, é como você comprar um carro de muito alto luxo. Né? Você vai ter um custo gigantesco, você vai ter que dedicar 2 horas por dia para manutenção disso no exercício, você vai ter que se dedicar uma parte daquilo que é o seu horário da manhã que você usaria para você fazer uma refeição, você programando as refeições que você vai levar no dia. Basicamente, você vai sentir que a segurança do seu dia está nas refeições que você consegue carregar com você, e isso para você não pode ser um esforço, não pode ser um suplício, não pode ser um sacrifício. Né, que é uma das coisas que muitas vezes eu olho, às vezes, algumas pessoas contando sobre, né, a sua vida atlética, e eu vejo elas reclamando. Cara, fala daquilo que é a tua gratificação, fala o que é o reconhecimento, fala o que o exercício te ajuda, das coisas que você perceberia que você não conseguiria resistir se você não tivesse uma mente que é todo dia, né, assaltada por esforço, no limite, dor, dificuldade, cansaço. Né?
O que a gente ganha com o exercício, Malu, não é o corpo que a gente carrega. O corpo que a gente carrega é o sinal do nível de estresse que a gente consegue suportar. E se você tem um físico que é um físico marcado por aquilo que você consegue suportar de esforço, né, a única coisa que você precisa fazer é lembrar que o alto desempenho é que você se dá bem em todas as áreas da sua vida. Finalizando, o alto desempenho não é você ser mais forte, não é você ser mais rápido, principalmente às custas de outras coisas na sua vida. Sua vida com seus filhos, seu tempo com a sua mulher, seu tempo com seu marido, seu tempo com a sua família, o seu trabalho. Se você piora no seu trabalho, na sua família, nos seus amigos, para você ficar com um abdômen de gominho, isso não é esforço. Aliás, isso não é alto desempenho. Isso é falta de prioridade. Ou falta de noção do que é importante na sua vida. O alto desempenho é quando todas essas coisas se comunicam. E às vezes a gente até deixa de ter um abdômen com mais gominho, por quê? Porque ele não equilibra bem com o resto. Mas quando a gente equilibra tudo, a gente consegue chegar em absolutamente onde a gente quer. Por quê? Porque a gente consegue controlar todos os contra-argumentos que a via natural vai fornecer pra gente, porque a gente quer ficar mais 5 minutos na cama, que vira 1 hora, comer mais uma batata frita, que vira 3 lanches do fast food, ou então passar um final de semana sem fazer absolutamente nada. Onde, se você tivesse acordado mais cedo, fizesse uma caminhada no parque, tomando o sol da manhã, você estaria vivendo muito melhor. Eu tenho um bordão que eu sempre repito, que é dominar o seu corpo é o primeiro passo para você dominar a sua mente. E acho que quando a gente está falando aqui de exercício, aí fala de sono, a gente está falando de hábitos, que é coisas muito materiais e que a gente pode controlar. É mais fácil, é mais palpável e isso é muito legal. Mas isso reflete na nossa mente. E eu vi uma vez você falando isso, Muzi, ou não sei se foi num banho, de vez em quando eu assisto. E aí eu lembro que você falou algo sobre que a musculação não é sobre construir músculos, é sobre o esforço e o desconforto que você tem ali e que você leva isso para sua vida. Então, é muito você ter o hábito de ir lá, se esforçar e fazer o exercício, também vai te trazer essa resistência, né? Essa coisa de você conseguir suportar muito mais um desconforto e isso você vai levar para sua vida. Você vai criar essa carcaça, talvez, né? Sim. Então, acho que é muito importante quando a gente fala de exercícios. Por isso que a gente fala de exercícios na alta performance. O que você falou de argumento eu achei interessante, né? Que se a pessoa começar a argumentar com você, você vai concordar com ela, no final das contas. Tem um filósofo que ele até escreveu uma obra que vocês iam gostar, é o Bertrand Russell, Elogio ao Ócio. E o Bertrand Russell tem uma história sobre ele. Ele estava dando aula e durante uma aula ele disse que nada é mais perigoso do que uma premissa errada, um argumento errado na mão de uma pessoa inteligente. Porque ela vai partir de uma premissa falsa e conseguir te convencer do que ela quiser, porque ela é inteligente, ela tem bons argumentos, né? Mas se parte de uma premissa falsa, a conclusão vai ser errada. E quando ele falou isso, um aluno do fundão da sala levantou a mão e falou, bom, se isso acontece, então, você que é muito inteligente, né, parta de uma premissa errada e convença a todos nós aqui que você e o Papa são a mesma pessoa. Aí dizem que o Bertrand Russell olhou pro quadro, coçou um pouco assim o queixo e foi lá e escreveu, premissa errada, 0 é igual a 1. Isso matematicamente é errado, né? 1 é igual a 1. Ele colocou que essa era a premissa. Aí depois ele falou, tá, partindo disso, agora vamos colocar elementos verdadeiros, né? Vamos somar mais 1 de ambos os lados da equação. Ficou que 2 é igual a 1 agora, né? 1 é igual a 2, na verdade, estava 0 igual a 1. Ele falou, pois bem, né? No 2 a gente tem um conjunto formado pelo Papa e Bertrand Russell. Se 2 é igual a 1, Papa e Bertrand Russell são a mesma pessoa. Ele mostrando como através de um argumento falso, se o cara conseguir depois conduzindo através de coisas verdadeiras, chega onde você quiser. Então se você quiser se convencer que você não consegue fazer as coisas, é a coisa mais fácil do mundo de acontecer de fácil. Sim. E a última pergunta era a continuação dessa. Se pro cara que viu que tá todo cagado, o primeiro passo pra sair de uma situação ruim e caminhar pra uma vida de alta performance? Ele já deu, ele viu que ele tá todo cagado. Exato. Esse é o primeiro passo? É o que eu ia responder. O primeiro passo é você saber o que tá errado. Bom. E aí, pra você saber o que tá errado, pra você saber o que tá errado, você precisa ter acesso à informação, cara. Que é o que a gente tenta trazer em podcast, que vocês dão esse espaço pra nós, etc. Bom, perfeito.